Bom, eu vou estar apresentando agora toda a parte de configuração e instalação do servidor do banco de dados da Telecom. Bom, nós temos as configurações principais que padrão que foram definidos aqui na Telecom, tá? Para empresas com até 5 PDVs, então é um Xeon i5, o equivalente, memória de 8 GB, um HD de 500 GB ou superior, uma placa de rede de 2 unidades. A princípio é colocado como contingência caso venha queimar um dispositivo de rede, já tem um outro de reserva, né? O sistema operacional é o Windows Server, né, 64 bits, e o Windows Server 2016 64 bits. É indicado o uso do antivírus, é indicado o uso do no-break e uso dedicado isolado. O servidor tem que ficar isolado para não ter acesso ao sistema, a outros programas aí que o mercado queira utilizar, só fica específico só para o da Telecom. Para 6 PDVs a 10 PDVs, a diferença aumenta para a questão do HD e memória, né? Passa a 16 GB ou superior, o HD de 1 TB, SATA ou um SSD também de 500 GB. A parte do servidor aqui do MaxDel como exemplo, né? Essa é a configuração que ficou na máquina, né? O que está marcado ali ó, em vermelho ali pela seta, o nosso servidor da Telecom foi utilizado neste cliente. Processo de passo a passo importante que a gente tem que cuidar nos os primeiros acessos que a gente tem ao servidor é configurar a máquina como servidor Telecom. Tem que deixar dessa forma padrão, tá? Ativar o Net Framework 3.5, o Firewall também, deixar desativado. A questão do Ninit, que é um programa que a gente faz acesso a um site, né, e baixa programas, aplicativos, né. Desativar a complexidade de senha e configurar para não hibernar e desligar. Isso é algumas coisas que a gente vai ver. A questão de desativar o firewall, né, isso tem que estar desativado. Por qual motivo, né? Para que o BC Client, coletor, command help, gestão, busca preço, SQL server e PDV não irão funcionar corretamente se deixar ativo, né? Então sempre deixar desativado. Aqui é o processo do local onde tem que deixar desativado o firewall. Esses dois campos, essas duas caixinhas tem que estar marcadas, janelinhas aí marcadas como desativado. Nos servidores do Windows Server 2012, sempre clicar na parte do gerenciamento de servidores, que está marcado aqui, onde está marcado em vermelho. Automaticamente ele vai abrir essa tela de configurar em servidor local. Tu vai marcar a segunda opção ali, adicionar funções e recursos. Automaticamente, clicando, já vai estar marcada essa opção aqui, instalação baseada em função e recurso. Já vai estar aparecendo o nome da máquina, né, que é servidor Telecom, e IP fixo. Então, por isso que é importante ao acessar o servidor já informar o nome da máquina do servidor, né, e o IP fixo. Ativar Net Framework, tá? Após o acesso do assistente de adições de funções, que eu vou estar instalando alguns programas, eu seleciono aqui as funções do servidor. Ele vai estar informando que tem de 1 a 11 programas para ser instalado. Eu só quero o Net Framework, né? Eu seleciono o 3.5, né? O 4.5 ele já vem marcado. Mas para questão de precaução, é sempre bom marcar as duas versões, no caso 3.5 e 4.5, né? Então é abrir aqui as subpastas aqui e marcar o checkbox de cada campo aqui, de cada janelinha. E após isso reiniciar o servidor. Bom, questão da complexidade de senha, tá? A princípio é que durante a instalação do SQL Server, o usuário vai informar a senha de acesso ao banco de dados. E o que vai ocorrer? No momento que eu botar a minha senha
do banco de dados da Telecom, ele vai informar que não atende os requisitos mínimos de complexidade de senha. O Windows vai me informar isso, porque ele acha que a senha é muito fácil, né? Então, a princípio da nossa senha ter letra e número, né, para dificultar também, o próprio Windows entende que isso é senha muito fraca, né? Então, para isso, para que ele possa aceitar a senha de qualquer senha que foi informado no banco de dados, eu vou ter que ir lá na máquina, nas políticas de senha, eu tenho que dar o comando no executar, como secpool.msc, né? Selecionar as políticas de conta. Selecionando as políticas de conta, eu abro o submenu aqui, clicando em políticas de senha e marcar o que está sublinhado em vermelho aqui. Dá 2 cliques. A senha deve satisfazer os requisitos de complexidade e deixar desabilitado. Então isso vai facilitar na hora de eu colocar o meu usuário e senha no meu banco de dados, ele vai aceitar na hora da instalação. Configurar para não hibernar o servidor, essa parte tranquila, né? Acho que grande parte do pessoal já conhece, né? Marcar como alto desempenho. Após isso, alterar as configurações do plano, vai dar um clique aqui e já deixar marcado como nunca para desligar vídeo e suspender a atividade do computador. Então, para deixar sempre a tela do servidor sempre ativa, então tem que seguir essas configurações. Permitir conexão remota de outros computadores. Então, lá na parte do meu computador, né, clicando no botão direito, meu computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, aba remoto, eu vou deixar marcado permitir conexões remotas com esse computador. Esse campo aqui, permitir conexões somente de computadores que estejam executando a área de trabalho remota com autenticação do nível de rede recomendável, ele já vai estar marcado, tá? Algumas versões do Windows Server ele fica oculto, mas ele fica marcado. Mas o mais importante, tá, é sempre deixar marcada essa segunda opção aqui, permitir conexões remotas com esse computador. Isso permite com que as máquinas do mercado possam acessar o servidor, né? Desativar a proteção de senha por rede. Eu vou em alterar as configurações de compartilhamento avançadas, dou um clique. Vou em todas as redes e desativar compartilhamento protegido por senha. Isso vai impedir que toda vez que eu abrir um sistema de gestão, ou um PDV, ou qualquer outro programa da Telecom, vai pedir usuário e senha. Ele vai evitar que isso aconteça. Também questão do IP fixo. Acho que é importante sempre informar o IP no servidor, para que todas as máquinas do mercado possam se conectar com ele. Aqui demonstrando o IP marcado já. O comando netplwins, tá? Ele é um comando que é executado usando a tecla Windows mais R, né? Para liberação da máquina sem senha. No caso, eu tenho que desmarcar esse checkbox, né? Usuários devem digitar o nome de um usuário e uma senha para usar este computador. Mas antes disso eu tenho que clicar no administrador, selecionar o meu usuário e desmarcar essa caixinha aqui. E clico em aplicar. Para que isso? Tá? Para que evite que no momento que eu me logar no servidor ou inicializar o servidor, ele se logue automaticamente sem precisar ele pedir usuário e senha, ele vai se logar automaticamente. E depois, quando eu clico em aplicar, ele vai abrir essa outra tela, aparecendo o nome do usuário da máquina. Tu vai deixar sempre desativado a senha, sempre desativado não, vai deixar sempre em branco, no caso, a senha, e só clica em OK. Essa interação, no caso desse comando, em caso de falta de energia ou que o usuário desligue o servidor, quando o servidor for reiniciado, voltará a ser logado automaticamente. E os serviços como Teleconsult, serviços NFA e demais aplicativos que estão configurados,
para inicializar automaticamente. Ocultar a pasta Telecom Sistemas. Por que eu devo ocultar a pasta Telecom Sistemas? Para evitar ataques cibernéticos a terem acesso à nossa pasta da Telecom, e evita de pessoas não autorizadas também a ter acesso ao conteúdo dessa pasta. Aqui eu mostro como devo compartilhar essa pasta, né? Como deixar ela oculta, no caso. Dentro do servidor eu vou na pasta Telecom Sistemas, clico o botão direito, vai abrir as propriedades, no caso. Eu clico em compartilhamento avançado, marco compartilhar a pasta, e o nome do compartilhamento eu coloco Telecom_Sistemas cifrão. Isso aqui que me permite que eu deixe a pasta oculta, né, que ninguém tem acesso a ela, né, a não ser o próprio servidor de a gente poder acessar, ou se eu dar esse comando, no caso //servidor telecom /telecom sistemas cifrão, automaticamente ele vai abrir toda a pasta Telecom, né? Mas a princípio quem tem que ter acesso é só nós da Telecom. E eu clico em adicionar e clico em aplicar. Command Help é um comando, é uma ajuda. Para que serve? Ele envia as informações de scripts de bancos de dados para os clientes específicos. O Command Help recebe o script e roda no banco de dados do cliente. Retorna para o servidor da Telecom informando que o script foi rodado corretamente. Esses casos acontecem quando eu tento enviar alguns scripts para determinados clientes, através de um programa que o pessoal do desenvolvimento da Telecom tem. Eles vão enviar esses scripts para esses clientes. Eles vão estar acompanhando todo o processo, que se o script for rodado no banco de dados do cliente, e vai retornar para o nosso servidor da Telecom informando que esses scripts foram rodados corretamente. Eu preciso também, para que funcione o Command Help, ele fica dentro da pasta C Telecom Sistemas, isso no servidor, tá, gente? Servidor Telecom, instaladores, instalar serviço telecom.bat. Clico na pasta instaladores, sabe, dou uns 2 cliques. E ali está o BAT, o arquivo .bat, instalar serviço telecom. Eu tenho que executar ele como administrador, clicar com o botão direito e executar como administrador. Mesmo que a máquina esteja logado como usuário administrador, eu tenho que executar ele, o arquivo .bat, como administrador. Se não fizer isso, ele não vai aparecer na tela de serviços, né, do Windows, o serviço Telecom. Quando eu fazer a instalação e acessar a pasta do serviço, ele vai estar aparecendo como o tipo de inicialização aqui, ele vai estar como manual. E eu tenho que parar o serviço, que ele vai estar iniciado já, para o serviço. Eu clico com o botão direito, né, faço parar, altero a inicialização como automático e ativo novamente o serviço. Ele vai estar funcionando corretamente. Alguns programas da Telecom, tá, no gestão, são esses aqui que a gente executa no servidor, né? Eu clico em próximo. Atualmente o BC Client já está incluso no instalador. O instalar também o certificado digital e as cadeias. E configurar o serviço NFE na bandeja do Windows. O local para salvar os programas da Telecom é c/telecom_sistemas/outros. Neste local, deverá deixar todos os programas executáveis, arquivos.bat, toda a parte de instalação nessa pasta. Por quê? Para questão de organização, a gente tem padronizado dessa forma e é importante deixar nesse local, né? Não deixar na área de trabalho do cliente, e sim deixar no servidor, e lá sabemos que todo mundo vai poder acessar, ou, né, acessando ali o caminho do servidor, fazer a instalação e baixar programas necessários que precisam ser rodados nas máquinas, retaguardas, PDVs, enfim. Certificado digital. Executar o certificado digital, né, que é esse aqui, e as cadeias, né, que também tem que rodar. A gente tem deixado temos deixado como exemplo do Fernandes aqui a senha de acesso, né, para facilitar também, caso alguém queira acessar o servidor, saber qual é a senha do certificado, né. Então a gente tem deixado meio padrão dessa forma para facilitar o usuário do suporte ou alguém da Telecom.
serviço NFE. Então, após a instalação de gestão, ele já está incluso a instalação do serviço NFE, ele já faz a instalação padrão. O compartilhamento da NFE, né, na configuração do sistema S, no menu cadastros, na aba loja matriz, nós temos aqui o diretório da rede para exportação NFE. Aqui é o caminho onde vão ficar centralizados, como seria um servidor NFE, no caso, né? Onde vai ficar centralizado todos os XMLs emitidos no mercado através dos retaguardas, PDVs, enfim, vão ficar centralizados na pasta NFE. Para fazer o compartilhamento, eu clico na pasta NFE, clico em Share, né, que essa versão que eu estou mostrando aqui na tela é a versão em inglês. Clico na versão Share, servidor telecom /NFE. Então eu estou compartilhando essa pasta. Pode ocorrer algumas vezes que alguns estejam com a pasta oculta NFE cifrão no final, mas a gente tem deixado aberto o acesso a essa pasta compartilhada, porque algumas vezes quando vai fazer uma emissão de alguma nota, ela não está encontrando o caminho, a máquina que está sendo emitida a nota, ela não está encontrando o caminho. Então a gente deixou liberada a pasta para ele poder automaticamente pegar o arquivo XML e jogar dentro dessa pasta, via rede. O login automático, programas inicializar. Tá. No nosso servidor nós temos esse caminho, que é cprogram data Microsoft /Windows /Start menu /Programs /Startup. Neste local eu coloco todos os programas da Telecom que eu quero que ele inicialize automaticamente. Após instalados os programas no servidor, ele vai estar aparecendo na minha área de trabalho. Eu copio esses programas e colo na área de trabalho. Mas uma questão também importante que a gente tem que cuidar antes de jogar esses arquivos para a pasta inicializar do Windows Server é de executar cada programa como administrador também. Mesma questão de, mesmo sendo o acesso, no caso o usuário ser administrador, eu tenho que deixar essas máquinas, tenho que deixar esses programas executando como administrador. Clicando em propriedades e executar ele como administrador. Nós também na questão ao executar o programa de gestão comercial no servidor, a gente já tem configurado o caminho da raiz onde é chamada a instalação, de colocar como login underline automático, espaço 10 segundos. A gente está configurando dessa forma para que ele tenha tempo, no momento que o servidor for inicializado, ele vai ter um tempo de 10 segundos. Enquanto o servidor está sendo aberto e conectado com o banco de dados, o sistema vai abrir nesse tempo. Durante esses 10 segundos aí, o sistema vai ser chamado e vai ser aberto ao mesmo tempo que o banco de dados estiver conectado também. Então estava tendo casos quando o servidor reiniciava, chamava o gestão e o gestão não conseguia se comunicar com o servidor porque o servidor ainda estava recém se conectando, né, para ficar online, e o servidor já estava tentando verificar onde é que estava o banco de dados e não estava respondendo. Então a gente colocou essa configuração padrão para ter esse tempo, tipo como delay, para que ele pudesse chamar ou se comunicar, no caso, com o servidor do banco de dados da Telecom. O login automático do sistema S, então na aba Sistemas, Configurações, que é o login automático, né? Quando o sistema está ainda em processo de a gente botar informações e as configurações, o computador login automático e o usuário eles vão estar vazio. Eu vou clicar em selecionar, automaticamente vai aparecer o nome da máquina e o nome do usuário. O processo da instalação do LogMe é bem simples, tá? Nós deixamos eu deixei no caso o arquivo executável do LogMe na pasta técnica, tá? No qual a gente roda no servidor do cliente. Eu executo o programa, clico em avançar.
Uma coisa importante que ele informa para nós essa mensagem: essa instalação será adicionada à seguinte conta, empresa Telecom Sistemas, né, com o e-mail telecom@telecomsistemas. Ele está informando para mim que no momento que eu estou fazendo o processo da instalação, ele vai essa conta que está sendo criada, esse acesso que está sendo criado, automaticamente vai ser redirecionado para a conta da Telecom Sistemas. Aí eu clico em avançar, informo o nome da máquina, o nome no caso o nome do mercado e o nome da máquina, clique em avançar, avanço de novo. Ele confirma a conclusão da instalação do programa no Logmin, né, no caso como administrador. E por fim ele pede para que eu informe a senha de acesso ao Logmin. No caso aqui a gente informou essas duas senhas aqui para confirmar e clicamos em salvar. Então, após a conclusão disso, ele informa que foi concluído e eu estou conectado no Logmin agora. Então qualquer usuário do suporte da Telecom ou algum usuário que tenha o acesso ao Logmin pela Telecom Sistemas vai encontrar esse servidor conectado. E é isso. Muito obrigado pela atenção.